Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Olha só, Geografia na área, professor Jorginho, junto com meu amigo, meu brother, Carlinhos. Não é isso, Carlinhos? Tudo bem? Olá, galera, beleza? Professor Carlos, mais uma vez aqui, né, Jorge? É isso aí. Para nós passarmos um pouco de o conteúdo de geografia, essa matéria deliciosa, essa disciplina deliciosa, né? Galera do primeiro ano, tá chegando no ensino médio agora, né? Isso. E estão aprendendo muitas coisas, tanto na geografia quanto em outras disciplinas Com também. certeza. E olha que interessante que você falou, que o aluno, quando ele chega no ensino médio, ele sente um impacto, né? É impactante, porque ele vem de uma realidade diferente. Exatamente. Não é isso? E quando o aluno chega no ensino médio da mediação tecnológica, ele sente mais ainda. Porque os professores aqui, embora as aulas sejam de excelência, nós queremos que o nosso aluno também tenha esse nível de excelência. Não é isso, Carlinhos? Positivo, exatamente. É isso? E hoje a gente vai tratar de um assunto interessante, que é a questão do envolvimento da geografia com algo mais exato, né? É isso? Lembrando que a gente iniciou esse assunto, a cartografia, num dos módulos nas nossas aulas anteriores, né? Isso. E hoje nós vamos ver algo mais aprofundado. Mais aprofundado. Né? E tem a ver com o nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Né? E que é um assunto gostoso de se trabalhar, gostoso de se entender, porque está envolvendo diretamente até o nosso modo de viver, Jorginho. Com certeza. Olha que interessante, né? Exatamente. Vamos lá para a nossa aula? Vamos lá, já começou. Vamos lá, meu diretor. Nosso diretor de estúdio aí, nosso grande abraço para o nosso diretor Gilberto. Que nós iremos trabalhar nessa aula hoje, Jorginho. Olha só, nós vamos falar das coordenadas geográficas. Essas coordenadas geográficas que, inclusive, Carlinhos, eles já viram lá no ensino fundamental. Aqui a gente vai ver também, fazer uma abordagem também do que eles já viram, mas um pouco também mais voltado para o ensino médio. É isso? Exato. Então a gente vai ver coordenada geográfica, a gente vai ver os paralelos e a latitude, a gente vai ver os meridianos e a longitude, a gente vai ver latitude e longitude, suas aplicações, a gente vai ver a importância das coordenadas geográficas e o sistema de localização. E só para a gente começar nossa aula já entrando de cabeça, a gente falou nos módulos anteriores sobre GPS, né? Isso. Olha só que interessante. Olha só, meus alunos da mediação tecnológica do primeiro ano. No módulo anterior, vocês estudaram sobre coordenadas geográficas, ou melhor, estudaram cartografia, uma sub-área da geografia, onde nós citamos o exemplo do GPS. Isso. Né? Nós citamos o exemplo do Google Maps, né, do Waze, que é um outro aplicativo que utiliza esse assunto muito gostoso de se trabalhar, que é chamado de coordenada geográfica. Mas professor Jorge, professor Carlos, mas o que é coordenada geográfica? O que seria? O que é isso na aplicação do meu dia a dia, na minha vida? Nós vamos ver tudo isso já, né, na continuação dessa aula. Primeiro, que coordenada geográfica, vamos lá para a tela? Coordenada geográfica, ela te ensina a localizar qualquer ponto. Olha só que interessante. É o endereço de qualquer ponto na superfície da Terra. Ou seja, ela vai te dizer uma localidade. Minha localidade está em que coordenada geográfica? Porto Velho está em que coordenada geográfica? Vilhena está em que coordenada geográfica? Guajará-Mirim está em que coordenada geográfica? O Baixo Madeira está em que coordenada geográfica? Então, dentro do estado ou qualquer localidade dentro do planeta vai ter valores, vai ter números. E esses números, nós sabemos que juntando eles vai dar uma coordenada geográfica. Certo? Um detalhe interessante, a gente percebe que a coordenada geográfica ela é importante devido ao fator que a Terra ela é uma esfera, né, Jorginho? Isso aí.
Ela é uma esfera, ou seja, é um planeta com a sua forma arredondada. Isso. Esse arredondado, só relembrando que os alunos também já viram isso, Carlinhos, que é o formato geóide. Geóide. Esse é o nome mais perfeito que nós temos da Terra. Exato. Não é um redondo perfeito, ela tem essa ideia, justamente quando a gente olha ela distante, ela parece uma esfera perfeita, mas não é. No formato da Terra, nossos alunos já viram isso lá no ensino fundamental, que ela é geóide. Por que o nome é geóide? Porque ela tem a forma arredondada no meio e um pequeno achatamento aonde? Nos polos. Nos polos. Exatamente. Então, galera do primeiro ano, não esqueçam isso. Isso é importante para você ter esse conhecimento. A forma da Terra. E aí, o que acontece? Dentro do sistema de localização, nós vamos ter, então, linhas imaginárias. Isso aí. Essas linhas imaginárias, algumas delas até conhecidas de vocês. Vocês já ouviram falar muito sobre linha do Equador. Nós falamos isso, inclusive, nas aulas anteriores, né? Linha do Equador, meridiano de Greenwich, né? Greenwich, que são linhas... Ah, mas professor, são linhas que existem? Não, mas elas são imaginárias. Por quê? Porque elas são importantes para nós traçarmos, tá? Nós conseguirmos chegar a uma coordenada geográfica. E essas linhas elas podem ser chamadas de paralelos e latitudes. E o principal paralelo, olha só que interessante aqui, ó. Esse aqui é o nosso principal paralelo, galera. Qual é o nome dele? Linha do Equador. Exatamente. Agora, lembrando, ela divide o planeta em dois lados. O chamado hemisfério norte e o hemisfério sul. Certo? Essa linha ela é importante porque ela divide o planeta bem ao meio, olha só, e ela tem um valor, ela é 0 graus. Exatamente. Ou seja, se ela é 0 grau, ela está repartindo ao meio o planeta de uma forma imaginária, ok? É a referência de onde começa o norte e é uma referência de onde começa o sul. E outro detalhe importante, paralelo, o que é uma coisa paralela? Ela é na horizontal. Paralela à linha do Equador, vou até colocar aqui de outra cor, né, Jorginho? Que é interessante para eles entenderem. Vou colocar um roxinho, né? Olha só, paralelo a ela, nós temos outras linhas, certo? Principais. Todas elas vão ter nomes. As principais, claro, né? Só que você tem que notar o seguinte. A linha do Equador é o 0 e até o círculo polar ártico. Aqui em cima, ó, aqui em cima, nós temos o círculo polar ártico. Ela vai ter um valor de 90 graus. Olha só que interessante. E para baixo também nós vamos ter o círculo polar antártico, que também tem o valor de 90 graus aproximado, que é já bem no extremo, né, bem no extremo do que nós temos dessa linha imaginária ou o eixo imaginário que a Terra possui. Olha aqui os nomes interessantes. Círculo polar ártico está ao norte, Trópico de Câncer está ao norte, linha do Equador, como eu falei, ela que divide, então ela é 0. Trópico de Capricórnio ao sul, Círculo polar antártico também está ao sul do nosso hemisfério. Lembrando, repetindo, linha do Equador, para cima é norte, para baixo é sul. Para cima nós temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer. Para baixo da linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. E o que acontece? Essas linhas imaginárias, chamadas de paralelos, elas também têm uma outra nomenclatura chamada de latitude. E o que é a latitude, professor Jorge? Distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Quer dizer que as latitudes, elas têm esses valores. Elas variam de 0, olha só, eu vou colocar aqui no quadro, 0 a 90 graus, seja para o norte, seja para o sul. Ou seja, a linha do Equador ela divide bem ao meio. 0 a 90 norte, 0 a 90 sul, chamamos de latitude. Olha aí ó, o exemplo. Então chegamos à seguinte conclusão, professor Jorge. A linha do Equador encontra-se exatamente à mesma distância entre os polos norte e sul.
E a latitude do Equador, como o professor Carlinhos falou, é o 0, ok? É lá que começa a referência. Para o norte vão 90 graus e para o sul também 90 graus. E aí você tem um exemplo das latitudes. 0, 15. Lembrando, nós estamos colocando as principais. Mas aqui a latitude ela começa no 0, então ela vai ter latitude 1, 2, 3, 4 e vai até o 90 norte. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25, 90 para o sul. Então, Isso. as latitudes têm valores, que são chamados de graus. Aí vocês têm um exemplo, né, do que nós temos sobre a questão de latitude, os nomes, os valores, esses valores que vocês observam aqui, ó, olha só que interessante. Esses valores é referente aos graus e que depois, que quando ela se junta com a longitude, vai dar uma coordenada geográfica. Vamos lá? E como você falou anteriormente, né? Estão aqui, ó, o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E as longitudes, professor? E o que tem a ver a longitude com latitude? O que tem a relação da latitude com o nosso clima? Nós vamos ver agora. As latitudes, elas interferem, olha só, diretamente no clima. Quer dizer que nas latitudes nós vamos ter a questão climática ligada a ela. Quer dizer que nós temos que saber que na latitude nós vamos ter latitudes médias, altas e baixas. Exatamente. Então vamos mostrar aqui para o aluno. Olha só. Galera, vou botar aqui de vermelho essa Apesar parte de você aqui. não gostar do vermelho. Isso, né? mas é necessário para identificar o calor. Essa região aqui, chamada intertropical, é a parte mais quente do planeta. Ok? Essa região aqui, que eu vou colocar de azul, ela é a zona temperada, ok? Zona temperada. Então, essas regiões onde está em vermelho é mais quente. Agora eu vou desenhar um sol aqui. Um sol. Só amarelo. É um amarelo. Não sei se vai aparecer amarelo aí, ó. Mas digamos que aqui, aqui seja o sol. A luz do sol vai bater diretamente nessa região, porque é a que está mais próxima da insolação, da luz solar. Quando ele vai indo para os polos, olha que interessante. A luz, ela não bate diretamente como na região intertropical, a região entre os trópicos. Ou seja, o calor será menos nessas regiões. Exatamente. Okay? E ainda tem um outro fator interessante, o eixo de inclinação da Terra. Ainda tem o eixo de inclinação da Terra. Que também contribui para a questão de incidência de raios solares. É por isso que nos polos o clima é muito frio. Quanto mais próximo dos polos, mais frio vai ficando. Por quê? Por causa da questão dos raios do sol. E isso são chamados de zonas climáticas. Zonas climáticas. Beleza. Olha só, foi o que o professor Jorge falou agora há pouco. Os raios do sol incidem de diferentes formas ao longo do eixo norte-sul, fazendo com que o clima apresente condições diferentes conforme alteramos as latitudes. Então, o eixo de inclinação mais zonas climáticas, aí você tem na figura exatamente as áreas, né, mais quentes, as áreas temperadas e as áreas mais frias. Interessante é que todas elas estão ligadas às latitudes. Ok, galera? Beleza? E os meridianos, professor? O que é um meridiano? O que é a longitude? São as linhas imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. Nenhum meridiano circunda totalmente a esfera terrestre. Seu oposto chama-se antimeridiano. Lembrando que um principal meridiano que nós temos é o meridiano de
Greenwich, né? E a palavra meridiano quer dizer meio-dia e antimeridiano quer dizer o contrário do meio-dia, certo? Ou o meia-noite, certo? E o que isso quer dizer? O que isso influencia na minha vida? Muita coisa. Quando o meridiano e um paralelo se encontram, nós vamos formar uma coordenada geográfica, tá? Então, paralelo, meridiano se encontrou, latitude, longitude, é um valor que é uma coordenada geográfica, certo? Vamos continuar aí, galera. O meridiano inicial tem a longitude 0. Por convenção internacional, foi adotado como ponto de partida para os outros meridianos. Um detalhe interessante que a gente falou aqui. O meridiano de Greenwich, está aqui o nome, ó, Greenwich, passa na cidade de Londres, no Reino Unido. Por que será que passa aqui na cidade de Londres, no Reino Unido? Porque a convenção cartográfica foi os ingleses que iniciaram. Então é por isso que adotaram o Greenwich. Poderia ser outro lugar? Poderia. Mas como os ingleses foram os primeiros a convencionar, a melhorar o sistema de cartografia, então colocou-se Londres, a cidade de Londres, no Reino Unido, como o principal meridiano, que é o chamado de Greenwich. Greenwich é um bairro de Londres. Isso. E é lá que está o Observatório Real Astronômico, que por muito tempo foi uma referência em tecnologia para se saber a localização geográfica, para se fazer estudos astronômicos, entre outras atividades. Uma outra observação interessante, é ele que é o zero. É o zero, é o inicial. Isso, enquanto a latitude 0 era a linha do Equador. Né? Beleza. Outro detalhe, vamos lá ver outros detalhes sobre meridianos, professor Jorge. Os meridianos são as linhas traçadas verticalmente, em sentido norte-sul, a partir do GMT até 180 para leste e até o 180 a oeste. O antimeridiano de Greenwich possui longitude de 180 e é a linha internacional de mudança de data. Aí o aluno pode perguntar, professor, o que significa GMT? É Greenwich Median Time. Isso aí. Olha, eu falando inglês. É um inglês bonito. Vou botar você para gravar junto com a professora de inglês. Tá certo. Você tá bom demais. Mas o Greenwich Median Time quer dizer que é a partir do meridiano de Greenwich, que é o 0, é que vai contar os valores tanto para o leste quanto para o oeste. Lembrando, meridiano, ele divide o planeta no sentido vertical em leste e oeste. Diferente do Equador. O Equador divide em norte e sul. Outro detalhe interessante também. Através do meridiano de Greenwich, ele vai ter os antimeridianos, que vai ser os 180 graus leste ou 180 graus oeste. E nesse limite, exatamente no último meridiano, nós vamos ter a chamada linha internacional de data, que é exatamente a linha que modifica de um dia para o outro. Olha só o exemplo que a gente trouxe aí na figura para vocês observarem, tá? Professor Jorge. Então a gente tem aí, né, uma informação, outra também informação importante que a gente apresenta nesse mapa aqui, é que o que vai influenciar, agora vamos voltar lá no clima, o que vai influenciar o clima não vai ser os meridianos. Meridiano não influencia o clima. O que vai influenciar o clima no planeta são as latitudes. Ok? Essas linhas horizontais. E aqui nós temos o antimeridiano de Greenwich, que é onde ocorre a mudança da data no mundo. Agora voltem aqui para nós. Vem aqui, professor Jorge. Vamos lá ver aqui uma situação. Preste atenção na gente aqui, ó. Nós estamos exatamente falando sobre a questão de latitude e longitude. Latitude, pessoal, norte e sul, 0 a 90 para o norte, 0 a 90 para o sul. Longitude, vertical, leste e oeste. 0 no meridiano de Greenwich, 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. Agora um detalhe interessante, né, professor Jorge? Juntou o 180 com o 180, dá quanto? 360 graus. Que é o quê? Que é uma referência a essa
essa forma geométrica do planeta de ser parecido com uma esfera. Exatamente, É isso que vai dar 360 professor. graus. E agora vamos lá no quadro, que eu vou mostrar para vocês o porquê que é 15 em 15 graus. Porque as 360, cada vez que você move, você vai fazendo, aqui, ó, 1 grau, 15 graus, vai fazendo essa esfericidade do planeta. Ok? Então, por isso que chama-se medida em graus, e é por isso que nós temos esse conjunto de 180, que quando junta os 180 do planeta de um lado e de outro, vai dar esse 360, que vai dar uma esfera. Que é a esfera, que é a Terra. Isso, que é a esfera, que é a Terra. Da Exatamente. Terra. Né? Então, memorizando, circunferência da Terra, 180 mais 180, 360. Tem até uma musiquinha que eu já ouvi, 180, 180, 360, para você memorizar a circunferência da Terra, tá, galera? Outro detalhe interessante sobre essa situação do meridiano é a questão da linha internacional de data, que tem a ver com a mudança do dia para um lado e noite para outro. Né? Lembrando que o nosso dia tem quantas horas, professor Jorge? Na verdade, não é completo, né? Não é um completo, não, mas com mas figuras. convencionou-se como ser 24 horas. 24 horas, que depois a gente vai pegar, olha só, que vai entrar no cálculo de fuso horário, que é um outro assunto que nós vamos trabalhar mais à frente. Nós vamos pegar a circunferência da Terra, mais a configuração de 24 horas do movimento de rotação, que aí a gente vai trabalhar a questão de horas fuso horário. Mas isso é um assunto para o próximo encontro, né? Vamos lá, continuando. Um outro detalhe sobre essa questão do meridiano, olha só, é que ele divide em dois lados. O lado leste e o lado oeste. Um chamado oriental e o outro chamado ocidental. Ou seja, nós temos então duas partes no sentido vertical, leste e oeste. Outro detalhe que a gente falou em umas aulas anteriores, né, professor? Pode aparecer aqui a letrinha E. Lembra que eu falei nos módulos anteriores? East, que é o inglês, e no lado oeste pode também aparecer a letra W, que significa West, né? Lado leste e lado oeste, sobre o meridiano de Greenwich, que também é chamado de longitude. E o que é longitude, professor Jorge? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, linha imaginária que separa os hemisférios ocidental e oriental. Olha aí, meridiano, longitude, tá? Nós temos aí 0 a 180, 0 a 180, seja para o leste, seja para o oeste. Agora um detalhe interessante, vamos fazer uma brincadeira aqui na tela, professor? Vamos pegar aqui, ó, planeta Terra. Mais ou menos, né? Desse modo aí, mais ou menos, né? É. Vamos colocar aqui uma cor azul, latitude, certo? Vou colocar só os principais aqui para a gente entender como que funciona essa questão das coordenadas geográficas, tá? Latitude 0 graus, esse 0 graus, lembrando que é a linha do Equador, né? Linha do Equador. Agora eu vou pegar outra cor. Vamos pegar um verde? Não, vamos pegar esse aqui. Meridiano de Greenwich também tem 0. E a partir dele nós vamos ter vários outros meridianos. Certo? Olha só que interessante. Que legal isso aqui. Está parecendo um pedaço de pizza, né, professor Jorge? Mas isso quer dizer uma coordenada geográfica, né? Cada quadradinho desse, olha só, cada quadrado desse aqui representa uma latitude e uma longitude. Porque o que está acontecendo aí? Elas estão se encontrando. Latitude com longitude dá uma coordenada geográfica. Latitude com longitude dá uma coordenada geográfica. E o que mais temos aí de aplicação, professor? A gente poderia, na verdade, ter usado aqui também, né? Pode Colocado ser. aqui, ó, várias
as linhas imaginárias aqui, ó, né? Que também daria na mesma. Aqui nós temos as latitudes e as longitudes, ok? Um outro detalhe, né, sobre essa questão de coordenada geográfica é que elas vão colaborar para o sistema de horas, que nós chamamos na geografia de fuso horário. Então, além de nos orientar dentro do espaço geográfico, dentro do planeta, ela vai te colaborar para dar exatamente as horas que o planeta possui, certo? Vamos lá, prosseguindo? E as coordenadas geográficas? O que é, professor? Sistema de coordenadas geográficas surge a partir da combinação entre a latitude e a longitude da superfície terrestre, com o auxílio da orientação dos paralelos e meridianos. Então, olha só. Agora a gente tem que entender que a gente está falando de linhas imaginárias. Sim. De fato, se você quiser procurar em algum lugar, você não vai achar. Elas são imaginárias, ok? Mas elas, dentro do sistema de coordenadas geográficas e o meio tecnológico, a gente consegue encontrar qualquer ponto em qualquer lugar do planeta através dessas coordenadas geográficas. Imagine, professor, dá um exemplo prático. Imagina que você precisa ser encontrado na rua. Ah, eu estou na rua. Onde é que você está? Ah, eu estou aqui na esquina da rua A com a rua B. A pessoa já vai saber onde você está. Se você está na cidade aí, eu estou aqui na rua 3 com a rua 12. Um exemplo, tem muitas cidades que é por número as ruas, né? Exato. Então, você está dando uma coordenada geográfica da sua localização. Nós não estamos falando da linha imaginária, só estou dando um exemplo de como é essa coordenada. Se você tem a ideia da rua que você está, que aí as duas ruas são paralelos e meridianos. Se elas cruzam e você diz onde você está, a pessoa vai encontrar você. A mesma coisa são os paralelos e os meridianos. Se você der a sua coordenada geográfica, você vai conseguir ser encontrado em qualquer ponto do planeta onde você estiver, ok? Que é uma experiência bem prática. Quem tem celular em casa, abra aí o Google, né, o Maps, e aí você vai ver lá a sua localidade. Vai aparecer uns números, né, professor? Lá, aqueles números significam coordenada geográfica, significa que você está numa latitude e numa longitude. É exatamente o ponto que você está, porque elas vão se encontrar. Popularmente a gente chama essa questão de orientação, né? Ah, aqui é meu espaço, né? Eu estou aqui no meu espaço e tal. Por quê? Porque exatamente nós devemos nos orientar dentro desse espaço geográfico. E a coordenada geográfica, ela te auxilia a você buscar se orientar dentro desse espaço, em qualquer lugar do planeta. Mesmo que você esteja lá no Polo Norte, mesmo que você esteja lá na Antártida, tem uma coordenada geográfica, porque são pontos, apesar de serem imaginários, mas são pontos de referência. O interessante é que, sobre essa questão de coordenada geográfica, os governos, todos eles utilizam para fazer o chamado sensoriamento remoto. Exatamente. Né? O que é o sensoriamento remoto? É a leitura do que está acontecendo dentro do espaço geográfico de qualquer região, de um país, de um município, de um estado, de um bairro. E isso é feito através de uma tecnologia de ponta que os satélites fazem esse mapeamento. Né? Vamos lá para o quadro? Vamos lá no quadro. Então, esse sistema surge a partir da combinação, né, entre latitude e longitude aqui no planeta, como falamos agora há pouco. Meridianos, aqui, ó, latitude e longitude. Latitude 0, aqui a longitude 0. Então, bem aqui tem um determinado paralelo, enquanto com um determinado meridiano, isso é um endereço de uma localização geográfica. Coordenada Okay? geográfica. Coordenada geográfica. Olha aí o que nós acabamos de falar. Latitude mais longitude, coordenada geográfica. E qualquer parte do planeta ela é circundada, é cortada por uma latitude, por uma longitude. Olha esse exemplo que nós trouxemos aqui. Nós temos o ponto A. Vou pegar aqui uma outra cor para nós localizarmos.
ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, né? São alguns pontos que a gente colocou nesse exemplo para você entender quanto que é qual é a latitude e qual é a longitude. Deixa eu só apagar aqui o ponto A que ficou muito em cima, né, professor? Aí, isso. Qual é a latitude e a longitude desses pontos? Então vamos lá analisar. Professor Jorge, latitude do ponto A, qual que é? É a norte, está aqui, ó. Olha só. Norte, o ponto A está no 60 graus. E a longitude, professor? Está no 120. Lembrando, galerinha, memorize isso aqui, ó. Longitude sempre vertical, latitude sempre horizontal. A latitude do ponto A está no 60 norte e a longitude do ponto A está no 120 leste-oeste. Oeste, porque está à esquerda do meridiano. Lembrando, linha do Equador é 0, meridiano de Greenwich 0. Meridiano de Greenwich, leste e oeste. Linha do Equador, norte e sul, como já aparece aí no mapa e também já tem aqui no mapa, né? Então, 60 graus é o ponto A, né? Norte, e 120 graus o ponto A na longitude oeste. Ponto B. Então, olha só, o aluno tem que, em primeiro lugar, analisar que esse aqui é o Greenwich e esse aqui é a linha do Equador, ok? A linha do Equador. E o Equador, como aqui está no mapa, já dividiu entre o norte e o sul, ok? E o Greenwich vai dividir o mundo em oeste e leste, ok? Então, qualquer ponto quadriculado que você vê e tiver com a numeração dela, você consegue detectar. O B também está no 60, tá? 60 graus de latitude norte. Gente, latitude só pode ser norte e sul, ok? E ela é horizontal, ok? As longitudes, elas vão ser verticais, ok? Verticais, ok? Elas vão ser ou leste ou oeste, ok? Latitude só norte e sul e longitude só pode ser leste ou oeste, ok? Olha aí como ficou, se fosse um exercício, né, para eles memorizarem, ficou assim, ó, latitude do ponto A 60 graus norte, só é norte e sul, latitude sempre vai ser norte e sul, longitude sempre vai ser ou leste ou oeste. No caso, o ponto A, ele está no 120 graus oeste. Olha lá a letrinha W, como eu falei nas lâminas anteriores. Pode ser na configuração inglesa, né? Inglesa, é o west, né? West. Ponto B, também, como o professor Jorge falou, está na latitude 60 graus no norte, mas mudou a longitude. Olha só, ele já está do lado oposto do meridiano, né? No caso, ele está no 80. Olha só que interessante. Tá? Ponto C. O ponto C, ele está no 0 graus, que é a linha do Equador, e no 60 graus, lado oeste ou longitude oeste do meridiano de Greenwich. Olha só, latitude 0. Professor, por que aí não é nem norte nem sul? Porque ele está no 0. No meio. Está no meio. Linha do Equador é a referência. É a referência. E a longitude é 60 graus oeste. O ponto D está 10 graus. Olha lá, vamos lá voltar no mapa, no ponto D. Olha o ponto D. Apagar tudo para não bagunçar aqui. Isso, vamos apagar. Ponto D. Olha aqui o ponto D para vocês. Ponto D. Ele está no 10 graus, portanto, abaixo da onde? Da linha do Equador. E no ponto 30 graus longitude, certo? Olha só, 30 graus longitude leste.
Então, ou seja, ele está abaixo da linha do Equador e à direita do meridiano de Greenwich. Beleza, galera? E aí nós temos, como já falamos, norte e sul. Só é norte e sul para linha do Equador, leste e oeste para o meridiano de Greenwich. Lembrando que pode surgir também 2 palavrinhas novas para vocês, ou melhor, 4, né, professor Jorge? É isso aí. Fala aí. Oeste ou ocidental, leste ou oriental, boreal ou setentrional, que é o norte, ou austral ou meridional, que é ao sul. Esses nomezinhos sempre vêm aí, ó, isso aqui, ó, boreal, setentrional, está relacionado ao norte. Austral ou meridional, ao sul. Ocidental ou oeste é o oeste, não é isso? E o leste ou oriental é o leste. Ele também leva esse nome, né? Oriental é o que está a leste e ocidental é o que está a oeste, ok? Certo, vamos lá. E as horas do planeta? Como que entra nessa questão, hein, galera? E as horas? Mas, professor, calma aí. Até agora eu só entendi, né? A gente passou para ele sobre a questão de latitude, longitude, hemisfério norte, hemisfério sul, linha do Equador, meridiano de Greenwich, se encontraram, né? Ó, vertical e horizontal, coordenada geográfica. Vertical, horizontal, coordenada geográfica. Leste, oeste, norte e sul. Juntou, deu a coordenada. Mas calma aí, nós utilizamos as horas, né, professor? Mas as horas vai ficar para o nosso próximo encontro, ok, galera? E que a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão de quê? Fuso horário. Beleza, pessoal? Até a próxima e um abraço. Tchau!